Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês têm passado? Como passaram a semana? Espero que muitíssimo bem. Gostaria de ler com vocês um trecho que está no Salmo 124, versículo 8, que diz: O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto que estamos prestando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça poderosa do nosso Deus esteja mudando o seu coração, esteja falando com você e que Deus esteja aceitando esse nosso culto. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 30, versículo 1 ao 4, nós estaremos lendo. Salmo de capítulo 30, versículo de 1 ao 4. Diz o seguinte: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curastes. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. O salmista, ele menciona os grandes feitos do Senhor e como o Senhor tem o livrado do mal. É claro que nós, geralmente, quando passamos por dificuldades, não percebemos a mão protetora do Senhor. Não percebemos que Ele está conosco no vale da sombra da morte. Mas quando olhamos para trás, nós bem sabemos que Deus estava lá em cada momento. E eu gostaria de convidá-lo a estar cantando, estar adorando, exaltando a esse Deus que você sabe muito bem que tem te guardado, tem te protegido a cada momento de sua vida, e que se não fosse o Senhor, ai de nós. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor, o nosso Deus maravilhoso, com o cântico Seja Engrandecido. Eu vou tocar uma versão um pouco diferente da original, pois essa é uma regravação pela banda chamada Palavra Antiga, mas a letra é a mesma. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. De novo, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 cantemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a nossa rocha, és a nossa rocha, a nossa segurança, nossos lábios sempre
exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao nosso Deus que é grandioso. Gostaria de convidá-los a estarem fazendo essa oração junto comigo, essa oração de adoração, de exaltação do nosso Deus, pois Deus é grande, Deus é poderoso. Como a canção diz, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, porque Tu és o Deus da minha salvação. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, aquele que nos tirou do vale da sombra da morte e nos trouxe para todo o Teu cuidado, para todo o Teu carinho e amor. Nós Te exaltamos, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa. Muitíssimo obrigado, Pai. Que a nossa fonte de alegria seja sempre o Senhor, pois Tu és a nossa rocha, a nossa segurança, e os nossos lábios sempre Te exaltarão, Pai, que o nosso coração esteja centralizado com o Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, pois Tu és grande, Tu és poderoso. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, eu gostaria de convidá-los também a estarem abrindo no livro de Esdras, lá no Antigo Testamento, Esdras capítulo 9, um pouquinho mais difícil de se achar, mas é um livrinho pequenininho. Esdras capítulo 9, versículo do 3 ao 6, nós vamos ler. Enquanto você procura, eu queria só te contextualizar do que está acontecendo ali. Vai procurando Esdras capítulo 9, eu falei errado, é Esdras capítulo 9, versículo 3 ao 6, tá? Esdras, ele faz parte de um povo que tinha voltado do exílio babilônico, aquele povo dos judeus que eles tinham sido mandados para a Babilônia como um castigo do Senhor durante 70 anos, e esse pessoal agora retornou. Só que quando eles retornam, eles estavam com essa questão: ah, Deus, seja engrandecido, o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus espetacular. Só que quando eles estão lá na terra, de volta na sua terra, junto com Esdras cuidando deles, pastoreando esse povo de Deus, acontece o seguinte: eles começam a viver como os hábitos do pessoal que não pertenciam a Deus. Eles começam a pecar contra o Senhor. E o Esdras profere essas palavras que estão lá no seu livro, do capítulo 9, versículo 3 ao 6, que diz o seguinte: quando ouvi isso, ouvi o quê? Quando ele ouviu que o povo estava pecando contra o Senhor. Rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante da palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o meu manto já rasgados. Me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus? Esdras, mesmo tendo o povo pecado e não ele se reconhece no meio junto com um pecador contra Deus. Ele fala: nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar vocês a estarem repensando como vocês viveram essa semana, como vocês estão diante de Deus até mesmo hoje, como vocês se comportaram até agora, quais que são os atos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu gostaria de convidá-los, incentivá-los a depositar isso em oração ao Senhor,
confessar esses pecados e pedir socorro ao Senhor, como Esdras fez, de uma forma perplexa com seus pecados, e falar: Deus, eu estou envergonhado, mas ao mesmo tempo só confessa a Deus, porque reconhece que dele vem a salvação. Gostaria de convidá-los a ter um minuto de silêncio nisso. Eu vou cantar logo depois uma canção rompendo como se fosse uma oração nossa, uma confissão desse nosso momento de perdão de pecados, e posteriormente eu quero fazer uma oração por nós. De cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha
coragem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma a coroa Jesus me dará. Na cruz, o nosso Senhor pendura todos os nossos pecados, nos perdoa, pois nessa cruz há mistério sem fim, nessa cruz a salvação, a remissão de pecados, nessa cruz nós temos conexão perfeita novamente com o Pai por meio do sacrifício santo do nosso Senhor Jesus Cristo nela. Nessa cruz eu me alegro. Com isso eu gostaria de orar com vocês a seguinte oração. Senhor Jesus Cristo, a tua glória estava no teu sofrimento e avançaste para salvar a humanidade do pecado, da morte e do diabo, mesmo sabendo que isso custaria a tua própria vida. Fixa nossos olhos em ti, para que possamos tirar proveito da tua força e lança fora tudo que nos atrapalha a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Pois tu vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar convidando vocês a cantarem uma última música antes da mensagem. Essa música, eu não sei se vocês já ouviram ela, mas é uma música do Projeto Sola, chamada Isaías 53, e ela reflete um pouco dessa mensagem que nós estamos querendo comemorar hoje, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Caso vocês não conheçam essa canção, ela não é muito difícil, ela não é uma canção totalmente difícil, ela na verdade está basicamente cantando aquilo que está no capítulo 53 de Isaías, mas ela diz o seguinte, vou pegar o refrão para ficar mais fácil para vocês. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
início. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Vamos orar, irmãos, pela mensagem? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor aceita as nossas orações, o Senhor aceita os nossos louvores, o Senhor aceita quem nós somos por meio de Cristo Jesus. Obrigado por nos permitir ser filhos através do sacrifício do Teu Filho. Obrigado por nos adotar na Tua família, ó Pai. Muito obrigado. Pai, abençoa a mensagem, que o Senhor possa abençoar o Alexandre, que a Tua palavra fale através dele aos nossos corações e que possamos ser edificados no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Que bênção nós estarmos aqui mais uma vez e nessa data especial de Páscoa para refletirmos na palavra do Senhor. Nós já cantamos, oramos com o Arthur. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida através também da pregação da palavra. E eu convido você a abrir lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Abra sua Bíblia lá, Marcos 15. E nós leremos a partir do versículo 16 até o versículo 39. Marcos 15, 16 a 39. É um texto um pouquinho longo, então abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo e depois deixe ela aberta durante a exposição da mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com o caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus.
e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem salvá-lo, vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito. Nos ajuda a compreendê-la, a aplicá-la em nossas vidas. Possamos ser mais fiéis ao Senhor, mais tementes a Ti, e que agrademos o Senhor com o nosso viver. Que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor. E façamos tudo para a honra e a glória do Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Edifica a Tua igreja pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o 2º ano que celebramos a Páscoa em casa. Uma data tão especial e talvez a mais importante dentro do cristianismo. Uma data tão importante na vida da igreja, onde nós podemos estar juntos, celebrarmos a ceia. E no ano passado, quando ficamos sem congregar, sem estarmos juntos para a ceia na época da Páscoa, acredito que nem os mais pessimistas imaginavam que na Páscoa de 2021 ainda estaríamos vivendo tudo isso que estamos vivendo, que estaríamos tão distantes e sem a comunhão através da ceia do Senhor. Irmãos, a pandemia no Brasil nós vivemos o pior momento desde que ela começou no ano passado. Muitas pessoas ainda estão morrendo, apesar da vacinação que tem ajudado, sim, mas o número de mortos que a cada dia cresce acaba assustando as pessoas e muitos estão com medo, angustiados, tristes. Muitos cristãos, acredito que assim como eu, você está sentindo muita falta de estar com os irmãos nessa data, celebrando a ceia do Senhor, e nós não podemos. Nós vivemos dias, meses, e já passamos 1 ano de grande tensão. E a origem da Páscoa, irmãos, nos remete também ao momento muito tenso da nação de Israel. A primeira celebração da Páscoa, ela aconteceu a portas fechadas, cada um na sua casa. Ninguém podia sair. Os israelitas, para comemorar a Páscoa, eles deveriam matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro e passar o sangue nas suas portas, nas portas das casas, ali no batente, servindo como um sinal de que naquelas casas o primogênito não
deveria morrer. A 10ª praga cairia sobre o Egito por causa da teimosia, por causa da dureza de coração do faraó, que não queria libertar da escravidão o povo de Deus. Além do cordeiro preparado na refeição de Páscoa, os israelitas também comiam ervas amargas. E esse é o verdadeiro sabor da Páscoa, irmãos. Amarga. A Páscoa remete a sofrimento e morte. Mas ao mesmo tempo, para o povo de Deus, salvação e esperança. É um paradoxo. Quando nós pensamos na Páscoa, é um momento em que o povo de Israel sofre com muita dor, com a escravidão, mas em breve eles serão libertados pela poderosa mão de Deus, e aquela última praga ali serviria para realmente mostrar ao faraó que ele não poderia mais escravizar aquele povo. E aquele cordeiro preparado anualmente, depois isso virou uma celebração anual, todo ano os judeus comemoravam a Páscoa, e anualmente era preparado esse cordeiro, as ervas amargas, para lembrar eles de como Deus havia os libertado da escravidão de forma poderosa, e ainda servir como um sinal que apontava para o futuro, para o Messias, o Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo, derramando o seu próprio sangue sobre o madeiro. Da primeira Páscoa dos israelitas, nós olhamos então para a última Páscoa de Jesus. A última Páscoa de Jesus, o Messias, foi a primeira Páscoa cristã. Algo estava mudando. Já ali não foi sacrificado um cordeiro, não foi preparado aquelas ervas amargas, mas agora a celebração é com pão e vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Ali Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia para a sua igreja. Não teve o gosto amargo das ervas que os judeus comiam nessa época, porém anunciava algo extremamente amargo, a terrível e maldita morte de cruz do Salvador. Jesus, ele foi julgado e condenado injustamente à morte de cruz. E o que eu queria meditar com vocês hoje é sobre as últimas horas do Messias. As últimas horas do Messias enquanto estava em missão aqui na terra. E o primeiro ponto que eu queria destacar, o primeiro trecho aí dos versículos 16 a 20, é a zombaria e a tortura. No versículo 15 diz que Jesus foi açoitado, um versículo antes do que a gente começou a ler. Depois de condenado à morte de cruz, Jesus foi logo açoitado. Irmãos, o açoite romano era algo extremamente doloroso. Algo que muitas vezes, se passasse do número de 40 açoites, a pessoa poderia vir a óbito. Jesus foi açoitado 39 vezes, como era a lei entre os judeus, que não se passasse de 39 vezes para que ele não viesse a morrer. Jesus, ele sofreu com esses açoites na sua carne de uma forma muito terrível. Aquele açoite eram tiras de couro que na sua ponta tinham pedaços de ossos ou até de metais, que quando entravam em contato com as costas daquele que estava sendo açoitado, agora que Jesus tirava a pele, ficava pendurada tiras da sua pele depois do açoite. Jesus estava todo arrebentado, irmãos. E ainda uma tropa de soldados decidiu zombar de Jesus, levando no palácio, ali no pretório. E ali torturaram ele antes da sua crucificação. Eles vestiram Jesus com um manto. E aí, irmãos, nós precisamos pensar que as suas costas estão tão machucadas que até mesmo colocar esse manto deve ter causado muita dor para Jesus. Colocaram um manto sobre ele, fizeram uma coroa de espinhos ali
e colocaram na sua cabeça. Eles estavam querendo zombar de Jesus de uma forma a dizer que ele era o rei. E aí começavam a zombar e ficavam ajoelhados diante dele como se o estivessem adorando e diziam: salve, rei dos judeus. Enquanto batiam na sua cabeça com o caniço e cuspiam nele. Mateus diz que esse caniço, essa vara, foi colocada na mão de Jesus como se fosse o seu cetro de rei. Eles estavam zombando dele: ó, nós vamos bater com um cetro na sua cabeça, rei. E aqueles espinhos daquela coroa iam entrando na sua cabeça, irmãos, é algo totalmente inimaginável. O sangue escorrendo no seu rosto e aqueles espinhos entrando conforme os soldados batiam na sua cabeça, era uma grande humilhação. Eles estavam querendo dizer: olha aqui, o rei está apanhando com o seu próprio cetro. Em Gênesis 3:18, a terra foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado de Adão e Eva no jardim. Deus disse que a terra passaria a produzir espinhos e ervas daninhas. Agora Jesus, ele sente na pele o resultado dessa maldição, com aqueles espinhos entrando na sua cabeça. Em Isaías 50, versículos 6 e 7, o profeta diz assim: ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Apesar dessa tentativa de humilhar Jesus, Jesus não estava sendo humilhado. Ele não estava se sentindo envergonhado daquilo que estava acontecendo. Apesar do propósito ali ser a humilhação de Jesus, escarnecer dele, eles estavam realmente diante do verdadeiro rei dos judeus, do Messias. E eles estavam até cumprindo as profecias quando eles falavam e faziam essas coisas. Então, depois de muita tortura, zombaria, os soldados tiram o manto de Jesus e colocam nele novamente as suas roupas. E no final do verso 20 diz: então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Irmãos, nós vemos que as dores de Jesus começaram muito antes da crucificação propriamente dita. Esse tempo de zombaria e tortura era apenas o começo do que Jesus ainda iria passar. Agora, caminhando a via dolorosa, ele recebe blasfêmia e enfrenta a crucificação. As últimas horas do Messias tem muita blasfêmia e crucificação. Versículos 21 a 32. A gente vê ali que Jesus já estava tão abalado, ele estava tão fraco fisicamente que não conseguiu carregar a sua cruz até o local onde ele seria crucificado. Vamos lembrar um pouco o tanto que Jesus tinha sofrido nas últimas 15 horas. As agonias do Getsêmani, ali depois da ceia, quando ele se retirou para ir orar com Pedro, Tiago e João, a fim de se preparar para o que estava a vir, e os discípulos dormiram ali naquele momento, não aguentaram orar com ele. Jesus estava tão agonizado que suava como se fosse gotas de sangue correndo pelo seu rosto, pelo seu corpo. Foi um intenso sofrimento, até que fez Jesus dizer ao Pai, se possível, afastar dele aquele cálice. Houve depois o abandono dos seus discípulos, quando vieram prender Jesus. Pouco depois eles se dispersaram. A negação de Pedro, um sofrimento agora até no seu coração, ao ver um dos seus discípulos mais chegados e amados negando ele. Ele já sabia que isso aconteceria, mas da mesma forma isso com certeza deixava Jesus emocionalmente abalado. E aí vem a tortura de um julgamento totalmente hipócrita perante o Sinédrio. A zombaria no palácio e o julgamento perante um juiz injusto. O açoitamento e o pronunciamento da pena de morte. E esses abusos da parte dos soldados ali no pretório. Humanamente falando,
É até de se admirar que Jesus tenha conseguido carregar um pouco a sua cruz, como conta o apóstolo João. Nem que fosse um pouco, no estado que ele estava, era muito difícil de carregar a sua cruz. Então os soldados obrigaram Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que estava passando ali, voltando do campo, para que ajudasse Jesus a carregar a cruz. E aqui, irmãos, eu queria fazer uma reflexão breve, de pensar que não tinha ninguém ali dos que eram discípulos de Jesus, aqueles que diziam que o amavam, estariam com ele e morreriam com ele se fosse necessário. Nenhum desses está ali para ajudar o Mestre, o Messias, o Senhor a carregar a sua cruz. Foi necessário que os soldados obrigassem um desconhecido que estava passando ali para que carregasse a cruz de Jesus. Mas Deus tem propósitos nas coisas que Ele faz. E essa experiência provavelmente levou Simão à conversão, pois a sua esposa e filhos são citados no final da carta de Paulo aos Romanos, como cooperadores do Evangelho. Irmãos, Deus tem um propósito nas coisas que Ele faz, por mais que às vezes pareça muito doloroso, difícil de entender o que está acontecendo. Os discípulos estavam todos perplexos, com medo, pensando o que Deus está fazendo, permitindo que isso aconteça. Então levaram Jesus para o Gólgota, o Calvário, que significa lugar da caveira. Essa palavra, irmãos, Calvário, às vezes é usada de uma forma poética, mas a gente pode ver que o significado dela é muito sombrio, de muito terror, é o lugar da caveira. Não é algo bonito, é o lugar onde o Messias seria sacrificado de forma cruel. Quiseram ali que ele bebesse vinho misturado com mirra, que servia como um tipo de remédio calmante naquela época, mas ele não aceitou, porque ele tinha que beber todo o cálice da ira divina. Então o crucificaram. E é assim, breve, o relato de Marcos. Então o crucificaram. E aqui Marcos não entra no detalhe dos cravos entrando nas suas mãos, daquele momento em que ele estava sendo pregado na cruz, porque a ênfase aqui não é sobre isso, não é sobre um misticismo em volta da cruz, daquele objeto onde Jesus estava sendo crucificado, mas o significado da crucificação não é um mero simbolismo, mas tem um significado profundo que Marcos vai trazer mais à frente. Os soldados ainda tiraram sortes para ver com quem ficaria cada peça de roupa de Jesus. E cada coisa que acontece, irmãos, é um cumprimento das profecias, da palavra de Deus. Nesse caso aqui, um cumprimento do Salmo 22, 18. E ali no versículo 25, nós vemos que eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Ali foi colocada uma placa com a sua acusação, o rei dos judeus. E a gente vai ver um pouco uma divergência nos relatos em outros evangelhos sobre essa descrição da acusação, porque tinha em várias línguas esse dito, o rei dos judeus. E aí Marcos não traduziu todos, não colocou todos, mas colocou um só aqui. Mas a gente vai ver em João, por exemplo, 3 línguas diferentes. E agora, irmãos, nós vemos 3 grupos de pessoas que continuam uma zombaria, blasfemando contra Jesus. E o primeiro grupo são as próprias pessoas que estão sendo crucificadas, uma à direita e uma à esquerda de Jesus, os 2 ladrões. E aqui também é um cumprimento da profecia de Isaías 53:12, com malfeitores foi contado. Esses ladrões que estavam na cruz seguiam a toada ali da multidão que zombava de Jesus, e eles também insultaram Jesus. Mas parece que em dado momento, um dos 2 se arrependeu e disse para que Jesus lembrasse dele quando estivesse no paraíso. É o relato de Lucas, que nos conta que um deles se arrependeu. E isso nos mostra, irmãos, que há esperança para qualquer pecador debaixo da face da terra, até mesmo aquele que está sendo crucificado justamente pelos seus crimes. Ele está pagando diante da lei
da época, até mesmo esse, que diante das pessoas era um homem maldito, Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O segundo grupo que estava ali blasfemando contra Jesus, continuando a zombaria, eram os que iam passando ali. Eu penso que esses eram o povão judeu. Eles blasfemavam, balançavam a cabeça dizendo: ah, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. Creio que eram judeus porque eles ouviram esse dito de Jesus, eles sabiam sobre o que Jesus tinha falado, mas não entendiam. Eles interpretaram que Jesus destruiria o templo de Herodes, que seria destruído em 70 depois de Cristo, mas não era isso que ele estava dizendo. Quando ele disse isso, que em 3 dias o templo seria reedificado, era a respeito de si mesmo, do seu corpo. A interpretação errada das palavras de Jesus, das Escrituras, leva as pessoas a atitudes erradas, a uma motivação errada de seguir Jesus, de servir a Deus. E nós vemos um terceiro grupo ainda, os principais religiosos daquela época. Zombavam, dizendo uns aos outros que Jesus tinha salvado tantos, mas a si mesmo não podia salvar. Era o rei de Israel, mas não podia provar. Eles diziam para que ele descesse e salvasse, para que eles pudessem crer. E isso aí mostra mais uma vez uma interpretação equivocada de quem era o Messias, o rei dos judeus. Eles não entendiam que o Messias deveria morrer ali como Jesus estava morrendo. Eles não entendiam o Salvador como um rei que tinha que ser humilhado e morrer pelo seu povo. Eles não aceitavam um Messias desse tipo. Eles queriam um Messias que trouxesse glória, que reinasse como Davi, Salomão e outros reis gloriosos na época do reino de Israel. Uma falsa esperança, irmãos, leva a uma vida de frustrações. Uma falsa esperança nos leva a não olhar para frente. E aqueles homens estavam cegos fazendo isso com Jesus, com o próprio Messias que estava diante deles. Jesus passou por momentos de grande sofrimento físico, irmãos. Grande sofrimento físico e humilhação por causa da maldade das pessoas. Mas o pior ainda estava por vir. Não era a ira dos homens que Jesus temia enfrentar, mas a ira de Deus. Nas últimas horas, o Messias, além da humilhação, os ataques físicos dos homens, ele experimentou horas de trevas e o desamparo de Deus Pai. Trevas e desamparo. Versículos 33 a 39. Versículo 33 diz que chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Irmãos, pense como foi terrível esse momento. Em pleno meio-dia, o sol de rachar, aquele clarão, e de repente se escurecer tudo. E aquela escuridão não era simplesmente que o sol não estava brilhando. Era a escuridão, uma escuridão pesada, que com certeza invadiu toda a terra, até o outro canto do mundo, que talvez era a noite, ficou mais escuro ainda. Toda a criação de Deus estava abalada naquele momento. É como se a criação do Senhor não conseguisse olhar para o que estava acontecendo. Naquele momento de trevas, depois de 3 horas debaixo daquelas densas trevas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Um grito da alma, do fundo da alma, fazendo alusão direta ao Salmo 22:1. As mesmas palavras que o Salmo de Davi traz. E aqui, irmãos, é um momento de tensão total.
de abandono do Pai Santo. O Pai Santo não está ali confortando Jesus naquele momento, porque o peso dos pecados está sobre ele, não dos pecados dele, porque ele era santo, perfeitamente santo, completamente santo e justo, mas eram os nossos pecados sobre ele. A punição dos nossos pecados estavam todas sobre Jesus, todo o peso. E aquele que nunca tinha sentido o desamparo do Pai, aquele que sempre orava, estava em comunhão plena com o Pai, agora ele sente como se o Pai tivesse o abandonado, como se o Pai tivesse virado as costas para ele. Ele não sente o conforto, o consolo, ele sente dor no corpo e na alma. E tudo isso para cumprir as profecias, a própria Escritura, a palavra de Deus. Em Isaías 53, de 5 a 7, diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, nós ficamos chocados quando pensamos nessas cenas. Quando lemos esse texto, ficamos irados com os judeus, com os soldados, com Pilatos, com todos os que escarneceram. Dá uma tristeza profunda quando nós pensamos em Jesus sofrendo dessa forma. Ou nós vemos uma dramatização, um filme que tenta retratar como foi esse momento, nos dá um aperto no coração, nos dá uma ira daquelas pessoas. Mas não foi por esses, não foi pelos que não creram nele, que ele era o Messias, não foi por esses que ele ficou pendurado ali até morrer. Foi por mim, por você que crê. Foi por mim, a culpa era minha, a pena era minha, eu tinha que pagar. Foi por você, a culpa era sua, você tinha que pagar pelos seus pecados, mas Jesus já fez isso. Alguns entendiam que ele chamava por Elias e continuavam zombando dele, dando vinagre para ele tomar. Ali estava sendo cumprida mais uma profecia do Salmo 69, 21. Tudo que estava acontecendo, irmãos, nada estava fora do controle de Deus. Nada estava fora do que Jesus sabia que deveria enfrentar. Tudo estava acontecendo conforme deveria acontecer. No versículo 37, diz que Jesus, dando um forte grito, expirou. Juntando os relatos de Lucas e João, ele teria gritado antes de morrer, usando as suas últimas forças: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Jesus usou as suas últimas forças para gritar o grito daquele que nunca havia experimentado a ira de Deus. O peso de todos os pecados, de todos aqueles que creriam no Senhor, estava sobre ele. Irmãos, isso é muito pesado, é algo que às vezes nós não imaginamos, não entendemos. Mas a palavra da cruz é realmente loucura para os homens, mas é sabedoria para aquele que crê. E depois de gritar, de bradar isso, Marcos diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, literalmente. Em outro lugar, lá no templo, lá no Santo dos Santos, o véu que separava o acesso que somente o sumo sacerdote poderia ter, ele se rasga quando Jesus morre. E aqui tem um significado muito maravilhoso, irmãos, que o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele traz de uma forma muito maravilhosa para nos esclarecer o que aconteceu nesse momento. Jesus abriu um novo e vivo caminho até Deus, sem intermediários,
sem sacerdotes, sem sumos sacerdotes, sem sacrifício. Ele é o grande sumo sacerdote que oferece a si mesmo o Cordeiro perfeito de Deus como sacrifício, de uma vez por todas. Hebreus 10, 19 a 22 diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Irmãos, eu e você podemos hoje nos prostrar diante de Deus, conversar com o Senhor por causa do que Jesus fez na cruz. Ele abriu esse caminho. Ele abriu esse novo e vivo caminho. Ele inaugura a nova aliança pelo seu sangue. E esse sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Ele tem o poder de nos perdoar, nos limpar. E assim nós podemos nos apresentar diante de Deus sem o peso da culpa, sem medo da punição. O versículo 39 diz que o centurião, vendo Jesus ali na cruz, agora morto, creu que ele realmente era o Filho de Deus. Aquele que olha para Jesus e nele deposita a fé, passa a ver Deus e ter um relacionamento com Ele pela ação do Espírito Santo. Já não são mais somente aqueles próximos de Cristo, seus discípulos que creem e professam Jesus como Filho de Deus, como Messias. Agora muitos têm seus olhos espirituais abertos, seus corações de pedras trocados por um coração de carne, que crê e confessa que somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador do mundo. Esse mesmo Jesus que morreu de forma tão trágica, tão difícil da gente imaginar, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele reina glorioso nos céus. E é assim que nós o aguardamos, glorioso nos céus, da mesma forma que ele deixou esse mundo que muitos viram, foi visto por mais de 500 pessoas, como o apóstolo Paulo registra. Esse mesmo Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança. Nós devemos aguardar o Senhor Jesus para instaurar plenamente o seu reino que ele inaugurou quando esteve aqui entre nós, e principalmente com a sua obra consumada na cruz. E aí vem uma pergunta a nós: nós devemos enfatizar a morte de Jesus ou a sua ressurreição? O servo sofredor ou o Cristo ressurreto e glorioso? Os dois são necessários. Não precisamos escolher o servo sofredor e o Cristo ressurreto. Nós precisamos pensar nos dois, tanto para nós mesmos como para anunciar a boa nova de salvação que é o Evangelho. Nós precisamos falar do Jesus crucificado para as pessoas verem que o preço que ele pagou foi um alto preço para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e a salvação. Para você e para mim foi de graça, não fizemos nada, nós recebemos esse presente de Deus. Nós precisamos lembrar do Jesus Cristo ressurreto, glorioso, para nós não ficarmos imaginando esse Jesus pregado na cruz, ficarmos com dó dele, coitadinho de Jesus. Não, ele é o Rei do universo, ele não está sofrendo na cruz. Nós não crucificamos ele quando celebramos a ceia, mas é um memorial para que nós lembremos do que ele fez por nós. É a comunhão real do corpo de Cristo, algo que nós não estamos experimentando, nós estamos afastados, estamos vivendo tempos difíceis, mas, irmãos, que nós tenhamos a nossa esperança firmada na pessoa e na obra de Jesus. A Páscoa, ela só pode ser doce se você compreender o quão amarga foi a última Páscoa de Jesus. A sua Páscoa só pode ser doce se a sua esperança estiver além do que os olhos podem ver, além da pandemia, além
das tragédias, além das mortes, além dessa vida. Somente assim nós poderemos nos manter firmes, crendo no Cristo ressurreto e no servo sofredor que entregou a vida por nós. Vamos orar? Pai amado, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Porque o Senhor, ó Pai, é um Deus maravilhoso, um Deus de amor e graça, que decidiu nos amar, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós tendo corações corruptos. O Senhor entregou o seu Filho, seu único Filho legítimo, para morrer no nosso lugar, pagar a nossa pena. E nós podemos hoje ter paz com o Senhor, paz com as pessoas, paz no coração, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos amou de forma tão grande, tão abundante, que nós possamos transbordar desse amor, que o Espírito Santo que está em nós possa transbordar de nós e alcançar também as pessoas que estão próximas de nós, ao nosso redor, nossos conhecidos, de forma que tudo o que falemos, pensemos, seja para a honra e a glória do Senhor, seja para honrar e glorificar a Cristo, que não venhamos envergonhar o Evangelho, mas que possamos exaltar a pessoa e a obra de Jesus, e assim mais pessoas possam ser adotadas pelo Senhor, serem transformados de pecadores que vão ser condenados para filhos que serão salvos e abençoados da ira do Senhor. Oh Deus, obrigado, porque nós sabemos que a Páscoa, ela foi muito amarga para Jesus. E nos ensina que se hoje nós podemos ter algum sabor doce dessa época, é porque nós olhamos para frente, nós olhamos com esperança para aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Não olhamos as circunstâncias, olhamos para o Senhor e sabemos que em Ti, com a esperança no Senhor e no que Cristo fez por nós, nós podemos descansar em paz. E nós podemos ser realmente felizes e cumprir os propósitos que o Senhor nos chamou. Obrigado, Pai. Nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que vocês possam ter uma semana muito abençoada, guardada sob a poderosa mão do Senhor.